O pior horror da história. Você certamente fica chocado ao ler sobre a maldade de Adolf Hitler, não é? Sim, ele era mau, não resta dúvida. Mas o pior horror já vivido na história não se chamou nazismo, teve um nome bastante conhecido: cristianismo. Os tormentos causados aos judeus pelos agentes nazistas eram bem a menos em comparação com os impingidos na Idade Média pela Igreja Cristã àqueles que discordassem de suas ideias. Hitler mandava envenenar os judeus e depois lançá-los nos fornos crematórios. Isso parece muita barbaridade, mesmo sendo feito a um povo que tinha o costume de matar seus condenados lentamente a pedradas. Já a Igreja Cristã Romana, muito pior do que os romanos pagãos, era capaz de, além de uma lista de práticas aperfeiçoadas de extrema crueldade, queimar uma pessoa viva aos poucos até provocar a mais horrível das mortes. Se até hoje o Holocausto promovido por Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial é tido como um dos piores momentos da humanidade, é porque o relativismo deixa escapar outro apocalipse que se abateu sobre homens e mulheres: a Santa Inquisição da Igreja Católica. O motivo deste silêncio sobre o que aconteceu durante 6 séculos está justamente no poder da Igreja e na expansão do cristianismo. Os vencedores raramente são passíveis de críticas. Muitos pereceram nesta árdua batalha. O mais incrível de tudo é que, sob a chancela da defesa da Palavra de Deus, a Igreja Romana caçou quem era contrário aos seus ideais políticos, quase como uma representação de Gog e Magog do Apocalipse de São João. Nunca o Armagedon esteve tão presente na vida social. Logo após os primeiros movimentos das Cruzadas, o infame massacre de muçulmanos, emergiu um tempo sinistro onde o poder religioso confundia-se com o real. O Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1233, editou 2 bulas que marcaram o início do Tribunal do Santo Ofício, a vulga Inquisição. A prática, entretanto, já vinha do ano de 814, sob o comando do Papa Lúcio III. Esta instituição perseguiu, torturou e matou vários de seus inimigos, ou quem ela entendesse como inimigo, acusando-os de hereges. A bula Licet ad Capiendus, que verdadeiramente marca o início da Inquisição, era dirigida aos dominicanos inquisidores e continha o seguinte teor: onde quer que os ocorra pregar, estais facultados, se os pecadores persistirem em defender a heresia apesar das advertências, a privá-los para sempre de seus benefícios espirituais e proceder contra eles e todos os outros sem apelação, solicitando em caso necessário a ajuda das autoridades seculares e vencendo sua oposição, se isso for necessário, por meio de censura eclesiástica inapelável. Roberto El Bugre, chefe inquisidor da França, foi o primeiro a não hesitar em realizar rituais de execuções em massa. Seu sucesso contagiou toda a Igreja em 1252. O Papa Inocêncio IV editou a bula Ad Extirpanda, a qual institucionalizava o Tribunal da Inquisição e autorizava o uso da tortura. Mas o poder político era obrigado a contribuir com a atividade da Igreja. No processo de Inquisição, a denúncia era a prova máxima de culpa, cabendo ao acusado provar sua inocência. Ele era mantido incomunicável e ninguém, a não ser os agentes da Inquisição, tinha permissão de falar com ele.
Nenhum parente podia visitá-lo. Geralmente ficava acorrentado e era responsável pelo custeio de sua prisão. O julgamento era secreto e particular, e o acusado tinha de jurar nunca revelar qualquer fato a respeito dele no caso de ser solto. Nenhuma testemunha era apresentada contra ou a favor dele. Os inquisidores afirmavam que tal procedimento era necessário para proteger seus informantes. A tortura só era aplicada depois que uma maioria do tribunal a votava sob pretexto de que o crime torna-se provável, embora não certo pelas provas. Muitas vezes a tortura era decretada e adiada na esperança de que o medo levasse à confissão. A confissão podia dar direito a uma penalidade mais leve, e se fosse condenado à morte, apesar de confesso, o sentenciado podia beneficiar-se com a absolvição de um padre para salvá-lo do inferno. Ao estilo militar, a tortura também podia ser aplicada para que o acusado indicasse nomes de companheiros de heresia. Os acusados que se contradiziam podiam ser torturados para descobrir qual deles estava dizendo a verdade. Que horror! Não havia limite de idade para a tortura. Meninos de 8 anos e idosos de 80 eram sujeitos aos mesmos tormentos. As penas impostas pela Inquisição iam desde simples censura, passando pela reclusão carcerária, temporária ou perpétua, e trabalhos forçados nas galeras, até a excomunhão do preso para que fosse entregue às autoridades seculares e levado à fogueira. Esses castigos normalmente eram acompanhados de flagelação do condenado e confiscação de seus bens em favor da Igreja. Também poderia haver privação de herança até terceira geração de descendentes do condenado. A obrigação de participar de cruzadas também foi muito usada no século XIII. Na prisão perpétua, nem essa pena lhe dava salvação, já que com a morte do acusado, a Inquisição mandava queimar os restos mortais do herege e levar as cinzas ao vento, confiscando as propriedades dos herdeiros. O inquisidor Nicolau Eymerich foi quem deu contornos finais à prática. Em 1376, escreveu o Directorium Inquisitorium, onde estão conceitos, normas processuais a serem seguidas, termos e modelos de sentença a serem utilizadas contra os hereges. Este manual também ensinava a torturar. O tempo reforçou a Inquisição. Da França à Espanha, da Itália à Alemanha e Inglaterra, o espectro da bruxa seria o nêmesis da Igreja Católica. Mas seria um delírio paranoico de perseguição que resolveria a pressão dos desejos destrutivos com a explosão da caça às bruxas e as condenações à fogueira. Lentamente, esta explosão acumularia sob a guia da Igreja todas as provas que serviram para repetir a condenação de Lilith. Junte isto à visão da época sobre a mulher, ou seja, que ela era a origem de todo o mal. Mas não só os católicos tinham culpa no cartório. Os protestantes tiveram também sua parcela, já que atribuíam ao canto, à dança, ao sexo e tudo mais que fosse motivo de alegria e prazer à intervenção direta do demônio. Tudo era motivo para se acusar alguém, principalmente uma mulher, de bruxaria. Clitóris grandes, marcas de nascença, cabelos avermelhados, olhos azuis claros, mamilos avantajados, etc. Pior, estes exames muitas vezes eram realizados em público para criar ainda mais desonra. As parteiras, as mulheres que utilizavam ervas,
Pessoas que tratavam de dores e naturalistas foram todas queimadas, já que além da cobertura religiosa, a Inquisição também era um excelente negócio. Todos os bens eram confiscados. A condenação era quase sempre baseada em boatos, seguidos da tortura que durava até 24 horas por dia. Os tornozelos eram quebrados, seios decepados, enxofre derramado nos cabelos, tendões desfibrados, costas e braços deslocados, e muitas vezes as vítimas eram estupradas com objetos cortantes. À medida que o século XVII se desenrolava, as pessoas ficavam mais incrédulas com a bruxaria e em 1712 a última pessoa foi morta pela Inquisição na Inglaterra. Porém, o fim oficial se deu em 1843 na Espanha. O saldo desse holocausto da Igreja Católica é incerto, mas julga-se que tenha perecido pelas mãos dos tribunais algo em torno de 100 milhões de pessoas, a maioria mulheres, um verdadeiro apocalipse. A tortura na Inquisição. A tortura era um dos pontos mais infames e gloriosos da Inquisição. Conheça alguns métodos usados pelos pastores do Senhor. O prisioneiro com as mãos amarradas para trás, levantado por uma corda que passava por uma roldana e içado até o alto do patíbulo ou do teto da câmara de tortura. Em seguida, deixava-se cair o indivíduo e travava-se o aparelho ao chegar o seu corpo a poucas polegadas do solo. Repetia-se isso várias vezes. Os cruéis carrascos às vezes amarravam pesos nos pés das vítimas a fim de aumentar o choque da queda. Havia também a tortura pelo fogo. Colocavam-se os pés da vítima sobre o carvão em brasa e espalhava-se por cima uma camada de graxa para que esse combustível estalasse ao contato com o fogo. Os inquisidores ficavam ali enquanto o fogo martirizava a vítima e incitavam-na piedosamente a aceitar os ensinamentos da Igreja, em cujo nome estava sendo tratado tão delicadamente, tão misericordiosamente. Outra prática era amarrar as mãos e os pés do prisioneiro com uma corda trançada que lhe penetrava nas carnes e nos tendões. Abriam a boca da vítima à força, despejando dentro dela a água até que chegasse ao ponto de sufocação ou confissão. Instrumentos. A roda. Com esse instrumento, a liturgia da morte era terrível. O réu era amarrado com as costas na parte externa da roda. Sob ela colocavam-se brasas incandescentes. O carrasco, girando lentamente a roda, fazia com que o réu morresse praticamente assado. Açoite. Uma bola de ferro era usada para acabar com as costas do herege, que sofria terríveis espancamentos. Cadeira das bruxas. O condenado era preso de cabeça para baixo em uma grande cadeira. Tal posição criava dores atrozes nas costas, desorientava e aterrorizava a vítima. Além disso, consentia a fácil imposição de uma interminável gama de tormentos. A esta tortura eram submetidos principalmente as mulheres acusadas de bruxaria. Cadeira de Inquisição. Principal instrumento do inquisidor. O réu devia sentar-se nu e com o mínimo movimento. Agulhas penetravam no corpo, provocando efeito terrível. Em outras versões, a cadeira apresentava o assento de ferro que podia ser aquecido com uma fogueira embaixo até ficar em brasa. A agonia do metal pontiagudo perfurando a carne nua era intolerável. Segundo registros, poucos acusados aguentavam mais que 15 minutos nessa cadeira antes de confessar. O cavalete.
O condenado era colocado deitado com as costas sobre o bloco de madeira com a borda cortante, as mãos fixadas em 2 furos e os pés em anéis de ferro. Nesta posição era procedido o suplício da água. O torturador, mantendo fechadas as narinas da vítima, introduzia na sua boca, através de um funil, uma enorme quantidade de água. Dada a posição, o infeliz corria o risco de sufocar, mas era quando o bárbaro e os seus ajudantes pulavam sobre o ventre, provocando a saída da água. Então se repetia a operação até o rompimento dos vasos sanguíneos internos, com uma inevitável hemorragia que colocava fim ao suplício. Outro sistema de tortura que usava o cavalete reservado às suspeitas de bruxaria era aquele do fio de água. A imputada era colocada nua sob um finíssimo jato de água gelada e deixada nesta posição por 30 a 40 horas. Este tormento era chamado de gota tártara, porque foi inventado na Rússia. Destruidor de cabeças. O seu funcionamento é muito simples. O queixo da vítima era colocado sobre a barra inferior, depois a calota era abaixada por rosca sobre sua cabeça. Primeiro despedaçavam-se os alvéolos dentais, depois as mandíbulas, quando acontecia a saída da massa cerebral pela caixa craniana. Forquilha. Este instrumento era encaixado abaixo do queixo e sobre a parte alta do tórax e presa com um colar no pescoço. A ponta penetrava na carne com tormentos muito fortes. Não era usada para obter confissões, mas era considerada uma penitência antes da morte, a qual o herege sem escapatória era destinado. Pêndulo. A luxação ou deslocamento do ombro era um dos tantos suplícios preliminares à tortura propriamente dita. Entre estas, o pêndulo era o mais simples e eficaz. Era tortura comum na Idade Média. Todos os tribunais ou castelos eram dotados do pêndulo. A vítima era pendurada pelos braços a uma corda e levantada do chão. Mesa de evisceração. Sobre a mesa de evisceração, o condenado era colocado deitado, preso pelas juntas e eviscerado vivo pelo carrasco. A tortura era feita assim: o carrasco abria o estômago com uma lâmina, então prendia com pequenos ganchos as vísceras e com uma corda lentamente puxava os ganchos e as partes presas saíam do corpo até que, após muitas horas, chegasse à morte. Tronco. Existia nos locais de mercado e feira ou na entrada das cidades. Era um instrumento considerado obrigatório na Idade Média. Em quase todas as regiões da Europa, há este e outros instrumentos, como a máscara de infâmia, fazia parte de uma série de punições corporais que deveria constituir uma punição para a vítima e um exemplo para os outros. O herege era deixado pendurado durante dias ao sabor do clima e do apedrejamento dos moradores. Donzela de ferro. Uma espécie de sarcófago com pontas de ferro. O torturado era colocado dentro e a tampa fechada. Assim o ferro poderia perfurar-lhe a carne, um dos instrumentos mais usados pela repressão da Igreja. Fonte Apocalipse, ano 1, número 9, página 34 a 37. E ainda se fala que o nazismo foi o pior horror da história. Nada que se conhece na história se compara em termos de atrocidade ao cristianismo medieval.